Olá, tudo bem com você? Nós estamos meditando na Bíblia em ordem cronológica e agora estamos no capítulo 17 de Apocalipse, né? E só relembrando que nós estamos vendo, finalizamos, a sétima taça da ira de Deus e termina o capítulo 16, dando um início ao que vamos ler agora no capítulo 17, porque ele disse assim, Deus lembrou-se da grande Babilônia e lhe deu o cálice do vinho do furor da sua ira. Então, propositadamente, nós vamos ver e analisar agora esse versículo do 16, do capítulo 16 e 19, nós vamos entendê-lo melhor agora. Não falamos nada no outro capítulo, porque esse capítulo 17 vai tratar tudo a esse respeito. Então, quem é a Babilônia? Que cálice é esse do vinho, do furor da sua ira? Nós vamos desenvolver esse tema agora e é muito, muito, muito importante que você tenha o seu coração aberto. Eu não sei qual a sua religião, de que religião você pertence, mas eu quero dizer uma coisa, que a religião, ela tem a sua denominação. O mais importante não é você pertencer a uma denominação, mas à Igreja de Cristo. Essa é a igreja dos salvos. E os salvos, eles não têm uma denominação. Eles são a igreja dos salvos, a igreja de Cristo, a quem Deus amou. Então, seja parte dessa igreja, não se ofenda com os comentários que vamos fazer, porque a Babilônia, ela representa, tanto no passado como no presente, e também no futuro que estamos vendo em Apocalipse, a igreja católica. Mas vamos preservar o que está escrito, a palavra de Deus, porque ela é o mais importante. Se você tem gostado desse conteúdo que você tem lido junto conosco e acha e considera esse trabalho importante, então dê o seu gosto e partilhe o vídeo também. Vamos orar? Ó Deus, eu peço que em nome de Jesus, o Senhor nos ajude a compreender esse propósito que nós temos de ler toda a Bíblia em ordem cronológica e agora muito mais em Apocalipse, pois os sinais, as coisas que nós lemos diz respeito ao nosso futuro e o que vai acontecer aqui na terra, mas também o futuro da nossa alma. O Senhor pagou pela nossa alma um preço muito grande e nós queremos, meu Deus, honrar o teu sacrifício na cruz. Por isso, toma a nossa vida em tuas mãos, abençoa essa pessoa também que está conosco participando dessa meditação. Que venhamos desfrutar dela juntos e sermos muito abençoados. Amém. Eu vou separar em duas partes, Eu vou começar a ler aqui a Bíblia com os comentários do Bispo Macedo. Depois eu volto para os comentários que eu faço, Os apontamentos que eu tenho. Hoje eu vou ler do 1 ao 6, porque ele descreve tudo que nós vamos falar. Então, ele começa assim. E veio um dos 7 anjos, que tinha 7 taças, e falou comigo, dizendo-me, vem, mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta que está assentada sobre muitas águas. O comentário diz o seguinte, a grande prostituta, essa é a primeira característica da Babilônia. Sabemos que prostituição é a troca consciente de favores sexuais por dinheiro. Porém, às vezes, a Bíblia usa essa palavra no sentido figurado ou espiritual, para designar a prostituição espiritual. Ou seja, o abandono do primeiro amor, da fé pura e genuína e da fidelidade a Deus. A igreja primitiva nasceu pura e permaneceu assim enquanto era perseguida pelos imperadores romanos. Porém, o diabo mudou de estratégia, pois viu que quanto mais perseguia e matava os cristãos, mais eles cresciam em número e em fé. Ele, então, simulou a falsa conversão do imperador Constantino e o cristianizou, e o cristianismo se tornou a religião oficial em todo o território dominado por Roma. A partir daí, a igreja mergulhou na era das trevas, ou seja, deixou de seguir o evangelho anunciado pelo Senhor Jesus e por seus apóstolos e se tornou um sistema religioso cruel e profano. E isso, que nós estamos lendo e o comentário do bispo,
Você acha inclusive nos livros de história, você vai entender perfeitamente a história da Igreja Católica e todo o seu princípio lá atrás, né? Antes de Constantino, quantos cristãos foram mortos, que até lá no livro de Hebreus, salvo erro, no capítulo 11, né, que fala dos heróis da fé, falam que eles não eram dignos da terra. Né? Muitos foram mártires, né, crucificados, foram levados para aquela arena que hoje ainda existe, o Coliseu de Roma, e ali foi um espetáculo, né, da morte de muitos cristãos que não negavam a sua fé. Lembro-me até de uma mulher que ela professava a fé em Jesus Cristo, ela tinha, se não me falta erro, 5 ou 6 filhos, e ela foi presa, né, porque ela cria em Jesus. Então, um desses reis colocou ela e os filhos dela na frente dela e falou assim: se você negar Jesus, nós vamos libertar você e seus filhos, e você então volta à sua vida normal. Mas se você continuar dizendo que esse Cristo, ele é verdadeiro e ele salvou você, e você continuar com essa fé, então nós vamos matar todos os seus filhos na sua frente. Ela olhou para os filhos dela e falou assim: filhos, mantenham a sua fé em Jesus. Eles podem matar o corpo, mas não podem matar a sua alma. E Jesus morreu por nós, levando os nossos pecados e nos salvando. E aquele homem cruel matou todos os filhos dela à frente dela. Ele falou: e agora? Cadê o seu Cristo? Você vai continuar ainda dizendo que ele existe? E ele falou assim: olha, eu não sei o que o senhor vai fazer agora. Se o Senhor vai me matar, saiba que eu já venci, porque eu vou entrar no gozo do meu Senhor Jesus. Se o Senhor me deixar viva, eu já venci também, porque eu vou continuar sendo cristã e fervorosa a Ele. Então, ela havia vencido aquele homem de qualquer forma. Ele pensava que estava fazendo mal e fez. De fato, ela sofreu por isso. Porém, a fé dela no Senhor Jesus era maior e mais forte. Ela sabia que aquela dor era momentânea, aquela tribulação era momentânea, que a fé dela seria sustentada no porvir. Então, essa é a fé que nos faz vencer. E por isso a igreja, no princípio, era uma igreja fervorosa, muitas almas eram ganhas nesses mártires que morriam pela causa de Cristo, mas depois, como disse o bispo, a coisa virou. Ficou tão fácil, tão tranquila ser cristão, que a igreja inverteu, né? Quem não fosse cristão, quem não fosse católico, morreria. Tanto que em Portugal, essa questão de ser católico, ela é tão forte, tão enraizada na vida das pessoas, que em certos lugares, aldeias, né, mais pequenas, as pessoas elas nem conseguem ir para a igreja direito, porque elas sofrem grandes perseguições de outras pessoas, porque elas decidiram se tornar evangélicas, né? Cristãs verdadeiras. No versículo 2, com o qual fornicaram os reis da terra, e os que habitam na terra se embebedaram com o vinho da sua fornicação. E levou-me em espírito a um deserto, e vi uma mulher assentada sobre uma besta de cor de escarlata, que estava cheia de nomes de blasfêmia, e tinha 7 cabeças e 10 chifres. E a mulher estava vestida de púrpura e de escarlata, e adornada com ouro, e pedras preciosas e pérolas, e tinha na sua mão um cálice de ouro cheio das abominações e das imundícias da sua fornicação. E na sua testa estava escrito o nome, mistério, a grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. O comentário diz assim: fornicaram os reis da terra. Os cristãos passaram a fazer parte do Império Romano e começaram a desfrutar das suas benesses. A luxúria, o poder passageiro e as satisfações carnais foram apagando a pureza da fé e a dependência de Deus. Essa aliança impôs à igreja cristã uma grande comodidade espiritual, e essa foi a sua ruína. Com isso, de virgem pura e imaculada, a igreja passou à condição de meretriz, e até mãe das meretrizes e das abominações da terra, por ter abandonado o Senhor Jesus
e ter se unido com os reis desse mundo em troca de favores, ela proporcionou o nascimento de uma gama de religiões, seitas e filosofias religiosas radicalmente opostas às Sagradas Escrituras. Eu defendo a seguinte ideia: não adianta você defender a igreja A, B ou C, não importa qual seja ela. Defenda a sua fé em Jesus. Foi o que essa mulher que eu acabei de dar o testemunho dela fez, é o que os cristãos faziam, é o que os apóstolos faziam. Eles não defendiam que a igreja judaica era certa ou errada, que o fulano... Não, eles defendiam a fé deles. Então defenda a sua fé e mantenha a sua pureza. No 6, ele diz: e vi que a mulher estava embriagada do sangue dos santos e do sangue das testemunhas de Jesus. E vendo-a eu, maravilhei-me com grande admiração. O comentário diz assim: maravilhei-me com grande admiração. Essa reação do apóstolo João, ao ver a mulher que representa a religião apóstata, se justifica plenamente. Ele fazia parte daquela igreja tão perseguida, mas agora, na sua visão, ela está embriagada do sangue dos santos e do sangue das testemunhas de Jesus. Ele não podia entender o fato de que os seus irmãos haviam passado da condição de perseguidos à condição de perseguidores, de instrumentos do Espírito Santo a instrumentos de Satanás. Quem conhece um pouco de história sabe que a Babilônia tem um passado gravado com letras de sangue. Ela exterminou cruelmente muitos seguidores do Senhor Jesus ao longo dos séculos. Os mais terríveis métodos e instrumentos de tortura foram criados por ela. Então, o que eu quero estudar com você é o surgimento dela, da Babilônia. Começa em Babel. Então, vamos pensar um pouco, vamos analisar alguns textos, algumas coisas, e eu tenho certeza que o seu entendimento será despertado por meio dessa palavra. Então, deve se tratar de alguém ou de algo muito abominável, pois essa Babilônia não é somente objeto da ira de Deus, mas objeto do furor da sua ira. Então, é muito maior, né? Imagine que essas atrocidades que foram feitas, são feitas e serão feitas. É como se um cálice estivesse a conta-gotas se enchendo aos poucos. E quando isso acontecer, então virá o furor da sua ira, o cálice que ela irá beber. João vê uma mulher assentada no deserto, em meio aos terríveis juízos dos tempos finais e destruição do mundo. A prostituta Babilônia é o oposto absoluto da noiva do Cordeiro. Então, arrebatada, a igreja de Jesus, da qual Paulo fala como um mistério. Então, a prostituta, como nós falamos, porque essa prostituição, no caso, ela é espiritual. Quantas pessoas hoje também, elas se corrompem da mesma forma, né? Antes serviam e seguiam o Senhor Jesus no primeiro amor, mas trocaram a Jesus por um trabalho, por uma pessoa, por um marido, por uma mulher, por exemplo, ou trocaram pelos próprios filhos. Então hoje ela serve 100% aos filhos e deixou de servir a Jesus. Então a prostituição é os ídolos. Ídolo não é somente aquele objeto, né, que você segura em suas mãos, mas também aonde está o seu coração. Enquanto Apocalipse 13 nos descreve o Império Romano restaurado, encabeçado pela besta, Apocalipse 17 nos mostra algo novo. Ou seja, que essa poderosa besta será guiada por uma mulher, um contraste repugnante, uma mulher e uma besta. Então, nós conseguimos ver as duas em ação nesse capítulo. Afinal, na Escritura, a mulher é utilizada como uma figura da igreja, ou, ao menos, uma comparação espiritual. E aí nós lembramos das 10 virgens, né? A pureza. E são mulheres também. É o que vemos, por exemplo, em Apocalipse 12, onde Israel é representado como mulher. A igreja de Jesus também é representada como mulher, como a noiva do Cordeiro. Mais à frente nós vamos ver isso no capítulo 21. A igreja sem Cristo é apresentada como a mulher da besta. Jesus Cristo virá com seus, a igreja, a noiva. E ele virá nos buscar e dessa maneira nós temos que nos conservar puros nesse ambiente que nós vivemos do mundo completamente corrompido, né? Bom,
Em Apocalipse 17, vemos a mulher como a prostituta, isto é, a que está assentada sobre muitas águas. Essa mulher estava vestida de púrpura e escarlata ou vermelho e adornada de ouro e pedras preciosas. Foi o que vimos. Ela é chamada de mãe das prostitutas. Além disso, ela estava embriagada com o sangue dos santos, o sangue das testemunhas de Jesus. Desse modo, sabemos de quem se trata. Então, está perfeitamente claro o resultado, né? Na soma de tudo isso que nós lemos, dos versículos, nós chegamos então ao resultado. O prostituir-se representa a ligação da mulher com a besta, ou seja, com os reis da terra. Esse é o catolicismo político, onde existe uma igreja vestida tanto de vermelho como a católica. E onde existe uma igreja que leva o nome da cidade, que ao mesmo tempo lhe serve de trono. A mulher que se viu é a grande cidade que reina sobre os reinos da terra. Nós vamos ver isso no versículo 18. Então, se trata naturalmente de Roma. Então, há um lugar em Roma, né, o Vaticano, que é considerado um país dentro da própria Roma, né? Um país que tem as suas leis regidas ali. Então, ele tanto é político como religioso. E quando o seu líder viaja para qualquer outro país, ele tem um poder diplomático, ele tem um poder ali de um estadista. Babilônia, a mulher imoral, é suficientemente caracterizada pela própria interpretação dado no Apocalipse, pois está sentada sobre 7 colinas e está embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus, quer dizer, aquelas pessoas que morreram pela causa de Cristo. Por isso, todos os intérpretes da Escritura que não se entregaram a explicações alegóricas disseram unanimemente, desde o princípio da cristandade, através de todos os séculos e em todas as confissões, a mulher, Babilônia, é uma figura da cidade de Roma. E Roma é o Império Romano. Até que ponto ela se refere exclusivamente a Roma, as opiniões, às vezes, elas se divergem. Mas todos os indícios apontam para isso, por causa da religião oficial praticamente no mundo inteiro. Então, primeiro, não se pode tratar da antiga Roma, pois a profecia do Apocalipse não foi cumprida nela. Desde o seu desvio do Evangelho, Roma, que mais tarde tornou-se cristã em todas as características que o Apocalipse atribuiu à Babilônia. Por isso que nós vimos, um dia ali teve cristãos autênticos, mas essa fé foi então corrompida. Trata-se ainda da antiga cidade de 7 colinas que domina o mundo, porém agora estende seus braços para mais longe que a antiga dominadora mundial pagã. E de fato, ela dominou grande parte da Europa, por exemplo, o berço do cristianismo, né, ou do protestantismo. Ele começou aqui na Europa, na Alemanha, através de Martim Lutero, porém, se você olhar o cristianismo aqui fora, você vai ver que a Igreja Católica continua reinando com grande força e grande poder, principalmente, por exemplo, na Espanha. Roma exige obediência completa, não somente em assuntos espirituais, mas indiretamente também em assuntos mundanos. Roma nunca desistiu desse objetivo final. Não é por acaso que o amável Papa viaja pelo mundo todo. De acordo com a palavra profética, ainda assistiremos no futuro a um grandioso avanço romano. E já vimos recentemente quando ele fez acordos com muitos países muçulmanos. Desse modo, o poder da mulher é maior que o do maior trono real. Isso não é alcançado pelo poder das armas, mas pelo vinho da sua prostituição. Superstição, falsa política, moral totalmente corrupta e etc. Através da qual o mundo, os príncipes deste mundo, fica embriagado. E aceita, porque quem tem esse grande poder, ele então consegue prestígio entre o mundo. Ele não
não consegue compreender o que viu o apóstolo João, porque ele ficou extremamente admirado com aquilo que ele viu. Não é uma admiração feliz, mas é como se fosse um susto, né? É como você olhar para uma situação e falar, meu Deus, como é que isso foi chegar a essa situação, a esse ponto? Porque João ficou tão admirado e abalado? Porque ele, o discípulo de Jesus, vê a mulher que foi uma vez noiva. Originalmente, essa mulher foi uma noiva fiel, submissa ao Senhor Jesus, mas ela transformou-se em uma prostituta. Então, você pode imaginar a desilusão que ele teve ao ver essa situação, né? A primeira igreja, a igreja primitiva, era uma igreja cheia do Espírito Santo, mas ela transformou-se em uma prostituta. João admira-se muito, mas o que ele vê é uma continuação da decadência da igreja de Laodiceia. E vemos hoje isso, né, essa decadência do cristianismo, não somente na igreja de Roma, né, mas nas igrejas, né, que preservaram mais o evangelho, que também estão se perdendo com muitos pecados, com muitas coisas que está distanciando ela do evangelho verdadeiro, né? Quantas vezes os profetas advertiram Israel a respeito da prostituição espiritual e do afastamento de Deus? E hoje não é diferente, né? Então nós não podemos achar que está tudo bem, nós temos que estar sempre examinando a nós mesmos, não à luz do nosso coração, porque ele é enganoso, mas à luz da palavra de Deus. Aqui, porém, trata-se da prostituição espiritual no mais elevado grau, pois a igreja mundial, então existente, a mulher, une-se em todos os sentidos com a besta. Sim, durante algum tempo acontecerá, como vimos, que a mulher dirigirá a besta. O espírito da mulher, esse espírito de prostituição espiritual, já está agindo entre os cristãos. Com grande angústia, temos que ver que muitos em nossa proximidade foram atingidos por esse espírito de prostituição, pois o espírito dessa mulher, dessa mãe das prostitutas, começa a oferecer seu cálice cheio de abominações e imundícias que tem na mão, como está escrito no versículo 4. Então, é isso que nós temos visto, né? As pessoas, elas sendo destruídas por causa do coração enganoso, sendo enganadas. Aliás, um dos espíritos que atua nos dias de hoje se chama o espírito do engano. Você que é crente no Senhor Jesus Cristo, mas ficou morno e firmou compromisso com o espírito deste mundo, você está em grande perigo, pois a origem de toda prostituição espiritual é o abandono do primeiro amor pelo Senhor. E muitas pessoas, elas chegam a ser até arrogantes na sua forma de ser e estar, que elas se acham dona de toda a verdade e pensam exalar uma grande santidade, mas estão corrompidas na sua fé. E segundo o nosso entendimento, com respeito ao versículo 5, e eu passo a lê-lo agora, diz assim: e na sua testa estava escrito o nome Mistério, a grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. Bom, esse mistério, nela corresponde, pelo menos os 3 algarismos 666. Então, nós identificamos isso nesse texto do versículo 5. Então, se você reconhece que pertence a essas pessoas que praticam a prostituição espiritual, volte-se então para o Senhor Jesus, volte-se para a fé, arrependa-se com o coração sincero e faça parte da igreja do Senhor Jesus, a igreja dos salvos, a igreja que o Senhor Jesus virá muito em breve para arrebatar. Que Deus continue abençoando, iluminando você. Vamos continuar meditando ainda sobre a Babilônia, o cálice da ira do furor, o sangue que ela se embebedou, os reis que ficaram bêbados porque foram buscar nela. E isso nós vamos entender mais adiante, tá bom? Porque agora que o apóstolo João ficou admirado com tudo que ele viu, vem o anjo para explicar tudo que ele viu e nós também podermos entender. Fique bem.